Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Impulso Meetups. Dessa vez a gente vai ter uma mesa redonda, debate, enfim, uma conversa sobre liderança remota. Tem um time aqui de peso, muito legal, muito animado. A gente já dançou, já conversou, já falou sobre café, sobre cerveja, sobre vinho. Muito legal. Bom, para quem está ao vivo agora aqui, bom, você pode participar a qualquer momento. Se você quiser, liga a sua câmera. Opa, alguém já se empolgou. Liga sua câmera, liga seu microfone, pode interagir, ou se você não pode por algum motivo, ou não quer falar, pode mandar também aqui no chat que a gente lê e compartilha. A ideia das mesas redondas é justamente isso, ser uma discussão saudável. Minha filha quer participar. Ser uma discussão saudável, ser uma discussão legal, onde seja muito agregador para todo mundo. Bom, antes da gente começar o evento, eu só queria fazer uma apresentação rápida da Impulso Network para vocês. A Impulso Network é uma comunidade de tecnologia, onde todas as pessoas interessadas em tecnologia, desenvolvimento, gestão de produto, gestão de projetos, UX, UI, desenvolvimento, sei lá, de jogos, enfim, pessoas que vivem, respiram tecnologia, interessados, estudantes, pessoas que já estão até se aposentando e curtem tecnologia. Então tem uma comunidade lá para você conhecer pessoas com esses mesmos interesses de carreira, de vida, enfim. E a gente faz alguma série de iniciativas bem legais pensando nisso, que é, por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje. Nós organizamos eventos, meetups, lives, live code, bootcamps, enfim, pensando em engajamento e segmentando para o interesse que o pessoal vai trazendo na comunidade. A gente também tem lá no chat a gente tem vários canais de vários assuntos. A gente tem canal de PHP, a gente tem canal de JavaScript, mas também tem canal voltado para veganos, tem canal voltado para mulheres, tem canal voltado para pets, tem canal voltado, sei lá, para quem viaja. Porque, assim, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tem lá pessoas com esses mesmos interesses que vão conversar com você sobre isso. Com certeza, compartilhar conteúdo, open source, enfim, bastante coisa. Além disso, a gente tem o nosso clube de benefícios, que são vários parceiros de negócio que trazem condições diferenciadas para você conhecer os serviços ou produtos, e você consegue isso gratuitamente através da sua interação na comunidade. Então, se você quer, por exemplo, 2 diárias grátis lá na Beer Coffee, ou Jabá aí, então você pode ir pontuando e começa a interagir na comunidade, vai atingir o nível 3 da Atena, né, por pontos, e você vai poder desbloquear já esse benefício, já testar no lugar maneiro, bacana. Tem clube de café, tem clube de cerveja, tem clube de inglês, enfim, muita coisa que você consegue só engajando e participando da comunidade. Por fim, também, não menos importante, tem oportunidades em vários projetos de tecnologia muito legais, de vários tamanhos, de várias stacks, de várias formas, também aberto lá no canal da Impulso Team. Você vai entrar lá e vai ter a lista, você vai, poxa, isso aqui eu acho que está dentro do que eu tenho no propósito de carreira, eu vou aplicar e tal, e vai ser bem bacana. Então, você vai acessar impulso.network/entrar, você vai entrar na comunidade ou vai usar o link que eu estou deixando agora aqui no Zoom, ou você está no YouTube, está aqui, ó. Tá? Em algum lugar em volta você vai encontrar o link para conhecer essa comunidade de tecnologia, que é muito legal, já são mais de 25 mil pessoas. Beleza? Sem mais delongas, nós não viemos aqui para ouvir o Luiz, nós viemos para ouvir esse time maravilhoso de hosts e apresentadores hoje. Bom, primeiro rapidinho, só antes da gente começar, a Thaísa Candela é uma das convidadas hoje, ela vai participar, mas ela teve o imprevisto e vai chegar um pouquinho atrasada e daqui a pouquinho ela já entra no time. Beleza? Antes de começar, vamos apresentar vocês. Primeiro aqui, deixa eu pegar na ordem da arte aqui, Karine Silveira, nossa diretora de operações e sócia do Impulso Team, mais uma vez aí nos dando a honra de participar de um meetup. Boa noite, Karine, tudo bem? A honra é sempre minha, adoro esses convites, adoro participar. Bom, o Luiz já falou meu nome, eu sou a Karine Silveira, mas todo mundo me chama de Kari. Antes de mais nada, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, por resolver problemas, sou viciada em trabalho remoto, fico me perguntando todos os dias se eu tiver que deixar de trabalhar de forma remota, o que farei. E sou diretora. Além disso, amo viajar, livros, bichos, então tem muita coisa. Não tomo café, já que nem todos pegaram o início da conversa. Na Impulso, eu sou diretora de operações da Impulso Team.
que a Impulso Team é a unidade de negócio que monta times de tecnologia sob demanda. Então, o que o meu time faz, então, meu time é completamente remoto, meu time hoje tem 150 pessoas, cerca de 30 clientes e mais ou menos uns 70 projetos de software em desenvolvimento, todo mundo remoto, eu aqui em Portugal e eles espalhados, a maior parte no Brasil. E o que a gente faz é entender a demanda dos nossos clientes, conhecer os nossos profissionais que estão no Impulso Team, na Impulso Network, esses 25 mil profissionais, e a gente faz, eu brinco, a gente é o Tinder do projeto de software. A gente faz um alinhamento de propósito. Então, o que a gente faz é toda uma mágica para que a gente tenha os melhores profissionais, os mais adequados nos projetos e clientes e que a gente encontre a melhor experiência em desenvolvimento de software para os clientes e para os nossos impulsors. Muito bom, muito legal. Tá aí. Então, mais uma vez, se você estiver interessado em oportunidades de tecnologia, impulso.net/oportunidades, você vai achar as melhores oportunidades, com certeza absoluta. Bom, seguindo aqui, Roberta Vasconcelos, que tem um currículo muito impressionante, 30 antes dos 30, da Forbes, e é CEO e co-founder do Beer or Coffee. Boa noite, Roberta, tudo bem? Apresenta um pouquinho aí o Beer. Claro, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a Impulso pelo convite, super parceira. Que bom que eu vou compartilhar com a Denise, com a Thaís, com a Karina, esse bate-papo com todo mundo. Já deu para ver pelas primeiras palavras que eu sou mineira, amante de café e de cerveja. Mas eu sou do Coffee. Eu já moro em São Paulo 2 anos e meio. Nós acreditamos 100% também no trabalho remoto. A gente trabalha desde o dia 1 de forma remota. A gente chama de Anywhere Office. Nós somos hoje um time de 60 pessoas. A gente tem colaboradores em Portugal, no Peru, Budapeste, vários no Brasil. O que é o Beer Coffee? Para quem não conhece, o Beer Coffee é uma plataforma que te ajuda a encontrar seu próximo escritório. Então, a gente tem uma rede com mais de 1.000 espaços de coworking, mais 150 cidades no Brasil e em Portugal. E a gente tem desde o nosso plano mobilidade, que você assina um plano e pode trabalhar de qualquer lugar. Então, você não vai até o escritório vem até você. A gente trabalha com muitas empresas que têm equipe de venda em campo para otimizar deslocamento, reduzir custo com espaços que muitas vezes ficavam salas comerciais ociosas, sem uso, e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E muito também com quem trabalha de forma remota, que precisa de um ambiente, muitas das vezes. A gente costuma dizer que o nosso principal pilar é a liberdade. A gente gosta de dar liberdade para as pessoas escolherem a melhor forma de trabalho. Como a gente trabalha essencialmente com espaços de trabalho, a nossa missão é ajudar as pessoas e empresas a viverem a melhor forma de trabalho possível. E aí a liberdade é muito importante, porque às vezes naquele dia a sua casa foi o melhor lugar, mas às vezes não. Às vezes eu preciso de ver gente, eu preciso de uma estrutura mais adequada, e o coworking vai ser melhor, ou a estrutura de um escritório da sua empresa. Então, além disso também, a gente trabalha hoje com empresas, então precisou de escritório de 1 a 1.000 pessoas no Brasil inteiro. A gente encontra o seu escritório para você, sejam escritórios que já estão prontos, então a nossa premissa é que ele é um escritório sob demanda, então você não precisa se preocupar com nada, ele já vai estar pronto dentro de um espaço de coworking, para a quantidade de pessoas que você quiser, e eu como plataforma, eu te ajudo a otimizar seu tempo de busca, então baseado na localização que você quer, no budget, na data de entrada, no tipo de espaço, a gente vai fazer o match do cliente com o espaço de escritório ideal. E a gente também monta escritório sob demanda, que é o Build to Suit, que aí, um exemplo agora, a gente acabou de entregar o escritório da Kenobi para 100 pessoas, que ficou pronto em 40 dias no lugar que eles queriam. E aí ele não precisa se preocupar com obra, com investimento em CAPEX, móveis, e toda a parte de facilities de gestão, de manutenção, água, café. Então, é pagar para poder usar e ter seu espaço ideal. E, além disso, você também tem acesso à nossa rede que te dá mobilidade. Então, se você viajar, se você precisar de um lugar mais próximo de casa, a rede vem inclusa. Hoje, a gente atende clientes como iFood 99, Banco Inter, Algar. A gente tem vários cases interessantes. E a gente tem esse privilégio que todos aqui, a maior parte das pessoas tem, né? Da gente viver esse formato de trabalho que nos permite trabalhar de qualquer lugar, e a gente aprende muito com isso todos os dias, então a gente também consegue trocar e ensinar para os nossos clientes. Enfim, é um prazer enorme estar aqui. Eu já trabalho com startups desde 2009, depois a gente pode contar um pouquinho sobre a nossa trajetória. O Beer or Coffee existe desde 2016, somos 60 pessoas hoje espalhadas no Brasil, com essa rede de mais de 1.000 espaços em mais 150 cidades. Então, obrigada, bora conversar e bater esse papo sobre trabalho remoto.
Muito, muito legal, muito maneiro mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falou, nossa, podia ter uma forma de você conseguir acessar coworking à vontade. Eu falei, o Beer Coffee. A pessoa, pô, não conhecia, olhou assim, nossa, caramba, era a ideia milionária que eu estava pensando na minha cabeça já existe, está rodando. Foi muito engraçado. Muito legal. Então fica aí o convite para vocês conhecerem. Não que ela tenha essa dor que ela estava precisando. Não, vira o cliente, inclusive. Bom, seguindo aqui seria a Thaísa, mas a Thaísa teve um imprevisto, como eu falei, e daí eu vou testar um pouquinho do meu alemão aqui. Temos a Denise Kusch. É isso, Denise? Eu falei errado. Quase lá, é Kusch. Kusch. Mas ninguém me chama assim e nem peço, na verdade, né? Você fala do jeito que você quer, tá tudo certo, pode chamar de podcast. Se apresenta aí para nós, conta um pouquinho da tua carreira também. Claro, minha vivência é um pouquinho diferente, talvez, da Karine e da Roberta. Eu trabalho hoje com planejamento estratégico, sou freelancer, eu faço, na verdade, parte de uma consultoria de planejamento, tenho um sócio e a gente monta projeto e vai se juntando a coletivos conforme o projeto vai caminhando. Então, é uma dimensão um pouco menor e ela é totalmente on demand mesmo. Eu trabalho com... Isso, na verdade, é algo que eu voltei a fazer de verdade remoto há 2 anos para cá e agora totalmente remoto de verdade, assim, né? Flexível, onde eu quiser, flexível, inclusive o cliente que eu quiser pegar, o formato já começa assim. Não é todo mundo ainda que adota e aceita facilmente essa possibilidade de trabalho, mas eu, pelo menos, tenho tomado como premissa que eu só trabalho dessa forma. Então, se algum cliente não concorda em trabalhar dessa forma, provavelmente a gente não vai trabalhar juntos. Mas eu trabalho com trabalho remoto há muito tempo, na verdade. Tem uns 10 anos por aí. Eu já trabalhava com times híbridos, pelo menos, né? Fisicamente... em São Paulo, quando eu trabalhava em São Paulo, já estou em Brasília, e times em Pelotas ou Porto Alegre, e tudo funcionava sempre muito bem. Mas é incrível como você vai trabalhando assim, você já faz isso há muito tempo e você não se dá conta que você já é trabalho remoto, que você já exerce trabalho remoto, né? E agora eu resolvi realmente tocar isso como, inclusive, uma evangelizadora, assim, onde eu vou agora, a galera, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Sai da mesa. E como a Roberta mesmo disse, nem sempre você quer estar no coworking. Hoje eu tenho uma sala no coworking que eu divido com um coletivo de designers. A gente não necessariamente tem projetos juntos, mas é uma troca, é um momento que tem para você ver, olhar outras coisas, opinar sobre outros projetos que não são seus, mas que dão uma oxigenada. E quando você quer, você vai para outros lugares. Você vai de casa, vai no café, vai para algum outro local que a Beer Coffee te proporciona também. E agora eu virei esse tipo de pessoa chata, que fica evangelizando as pessoas. E eu sei com certeza, porque a Mira comentou ali, né, é um privilégio a gente trabalhar de fato remoto. Ainda tem muita barreira ainda para você de fato adotar isso como vida, né? Nem todo mundo consegue, mas eu espero que esse dia chegue logo. Sim, não, depois que eu comecei a trabalhar remoto, não tenho mais vontade de trabalhar presencial nunca. Assim, pode até trabalhar presencial, mas tipo com processos remotos, né? Tipo, beleza, ter a liberdade de estar onde quiser. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Bom, então, puxando um pouquinho da pauta de hoje, eu pedi para algumas pessoas na comunidade mandarem algumas dúvidas. Eu peguei algumas dúvidas também que a gente teve de outros meetups também relacionados ao tema. E eu, assim, começando com o que mais apareceu, que foi o seguinte, até compartilhando um caso meu. Uma vez estava em discussão com um líder que eu tive numa outra empresa, daí a gente falando sobre trabalho remoto, e falou, não, porque eu não tenho controle se a pessoa, por exemplo, não está no Netflix, se a pessoa não está, às vezes, se ela fala que está indo para um coworking, para um café, mas está indo resolver alguma outra coisa, a gente não tem como saber, porque você não está presencial, aquela besteira lá. Mas beleza, e na conversa eu me defendi do lado funcionário, né, do lado subordinado, por assim dizer. Queria perguntar na visão de vocês, agora invertendo um pouco. Vocês que já têm experiência de anos trabalhando remoto e liderando times remotamente, como que vocês conseguem acompanhar a produtividade e a qualidade do
corpo de funcionários, o quadro de funcionários, trabalhando remoto, que você não está olhando a pessoa ali, vendo se a pessoa está trabalhando ou não. Enfim, se, mesmo que ela estivesse fazendo alguma coisa de frente ao computador ou vendo um vídeo no YouTube, sei lá, como que você tem esse controle e consegue quebrar esse paradigma, tipo, não é porque está remoto que a pessoa não está produzindo. Aí tá aberto para quem quiser responder. Vou começar então, gente. Eu acho que a primeira premissa do trabalho remoto, a gente fala isso muito no Beer Coffee, até quando a gente se denomina nômades, né? A família Beer Coffee. Quando um novo nômade entra, a gente tem um onboarding de cultura e ele é batizado como nômade. A primeira premissa de trabalho remoto é confiança. Então, você tem que confiar, em primeiro lugar, e ter também metas muito claras de entrega para todo mundo. Então, hoje a gente trabalha com uma metodologia de OKR na empresa, que o Google usa essa metodologia de objetivos e key results, e a gente tem todo mundo tem muito claro a sua entrega. E a gente acredita que não é sobre assiduidade, né? As pessoas não precisam ter horário de que horas até que horas elas vão trabalhar, não precisam estar fisicamente umas do lado das outras, mas é sobre assertividade. É o quanto aquela pessoa está entregando. Então, se fica muito clara a entrega a expectativa que você tem no trabalho do outro. E aí, além disso, em primeiro lugar, confiança, alinhamento de expectativas e métricas muito claras e de forma muito transparente para a empresa, que você consiga visualizar isso todos os dias, semanalmente, mensalmente. O Zé que está aqui, que é o nosso BI, não nos deixa mentir. O objetivo principal dele nesse Q1 é o Data is the King. Então, número para a gente é muito importante. Em terceiro lugar, comunicação e ferramentas de comunicação. Então, hoje a gente usa uma série de ferramentas que nos permite, a gente usa, eu acho que vai ter uma pergunta só sobre isso, a gente pode entrar mais a fundo, mas que nos permite ter um canal de comunicação tanto síncrono quanto assíncrono, e é muito importante. A gente fala que o que é combinado não sai caro, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a gente tem os nossos rituais, os nossos combinados, e eu acredito que isso, na verdade, além de ser um privilégio da gente poder trabalhar remoto, é que as empresas que não acreditam nisso ainda, é uma questão cultural, mas a gente já trabalha remoto todos os dias, né? A gente já responde e-mail, WhatsApp, Slack, onde quer que a gente esteja. E quando a sua empresa cresce, você já não está no mesmo andar que a outra pessoa que você falava todos os dias com ela do seu lado. Então, é mais dolorido para uma empresa aprender a trabalhar de forma distribuída depois do que quando você já começa desde o dia 1. Porque desde o dia 1, os meus sócios não estavam do meu lado. O Pedro estava em Belo Horizonte, o Eric estava em Portugal. Então, a gente já criou uma dinâmica de comunicação que hoje nos privilegia muito na questão de contratação de talentos, né? Porque a gente não tem barreiras para contratação de talentos. Então, isso faz com que a sua empresa consiga escalar mais rápido. Então, acaba sendo, no final das contas, além do privilégio de todo mundo trabalhar mais feliz, é uma vantagem competitiva para as empresas. E eu acho que isso, com o tempo, as empresas estão enxergando e respondendo mais especificamente a sua pergunta. Então, voltando, confiança, em primeiro lugar, é a premissa básica. Você tem que confiar que o próximo está fazendo. Ter tudo muito claro, as métricas claras, as entregas claras e comunicação em ferramentas muito claras também. Então, dessa forma que a gente consegue fazer funcionar. É muito queria também com todo mundo. E tem os erros no caminho, né? Tem os ajustes. Karine, você falar uma... Acho que a Karine ia falar alguma coisa. Eu também acho que a Karine ia falar alguma coisa. Você tá sem som. Tá sem som. O som dela sumiu, calma. Então vai lá, Denise. Denise, vai. Até me perdi um pouco aqui, mas eu passo a Denise, que é o seguinte. Voltou, Karine. Meu som voltou? Aí. Então vai você. Gente, esse fone, não sei, ou é o Zoom. É muito legal a sua fala, Roberta, porque eu acredito bastante nisso, né? Eu acho que nas empresas presenciais existe uma ilusão de controle também, né? As pessoas estão presenciais, mas não necessariamente elas estão ali 8 horas por dia focadas nisso, né? Fazendo aquele trabalho da forma cadenciada e perfeita como alguém que está fazendo o controle acha, não é? Então, assim, existe uma ilusão mesmo de controle. E aí é bem legal essa questão das métricas e das entregas e dos alinhamentos, porque no final das contas, a gente precisa inverter um pouco o mindset, essa é a dificuldade das empresas que são presenciais e querem atuar de forma remota, né? Que é você você não tem que gerir pessoas, você tem que gerir entregas, né? Entrega de valor, métricas, números. Então, pouco importa, por exemplo, se a Denise tem que me entregar um planejamento, se ela vai fazer esse planejamento em um mês ou em uma semana. Se ela consegue fazer em uma semana, ótimo.
Maravilhoso. Por que trabalhar em um mês? Né? Se ela, por exemplo, prefere trabalhar domingo de manhã porque ela está com a cabeça fresca, está super motivada para fazer aquilo no domingo de manhã, qual o problema disso? Eu não preciso estar com ela. Então, eu vivenciei várias etapas, né? Eu trabalhei em empresas presenciais, eu trabalhei em empresas com times mistos e é extremamente difícil, é um grande desafio que a gente pode falar sobre isso, né? Como o desafio de integrar times presenciais e remotos, se der tempo, né? A gente inclui, é um ponto interessante porque é um grande desafio para todo mundo. E times completamente remotos, como eu tenho hoje. E no final das contas, tudo reside em você confiar nas pessoas, como a Roberta falou, e você passar a gerir o que precisa ser entregado. Né? Então, no final das contas, é isso. E para isso a gente usa um monte de ferramenta, cerimônias, estratégias, comunicação, né? Acompanhamentos. E pouco importa se a pessoa está fazendo aquilo de Portugal, da Alemanha, do Brasil, da praia. Se parou para ir ao cinema no meio da tarde. Né? O que importa é que ela entrega valor. No final das contas. Quando você comenta sobre, mas os diretores não estão, né, ficam agoniados porque a pessoa não está ali, ou ela saiu mais cedo. Já tive situações em que eu era diretora e o sócio ficava incomodado porque eu saía meia hora antes, sabe? Mas as entregas estavam feitas, além do que devia, inclusive. Muitas vezes eu passava fim de semana para poder entregar coisas por falta de organização dos outros, não pela minha má gestão de tempo. E aí tinha aqueles intervalos ociosos de que às vezes eu passava dias, ou sei lá, horas no escritório sentada e definitivamente não produzindo absolutamente nada, assim, e tão cansada a ponto de não conseguir nem fazer aquela pausa de, ok, agora estou um pouquinho ocioso, vou fazer uma pesquisa de referência, vou fazer, enfim, estudar alguma coisa assim. O que eu percebi ao longo do tempo, a minha vivência, eu sempre cuidei muito do que eu ia entregar no tempo que eu tinha que entregar. Então, isso nunca era um problema, prazo. O problema sempre era a falta de organização das coisas que chegavam para mim. Então, eu perdia muito tempo para me organizar por causa dos outros. E se eu não estava no escritório, é que provavelmente eu já tinha entregue. Tá tudo certo. E isso chegou a um ponto, na verdade, que isso passou a ser minha premissa de vida. Eu não vou mais trabalhar num lugar em que eu tenho que sujeitar minha gestão de tempo à falha dos outros. Então, o trabalho remoto, ele traz algo que é muito evidente, que você tem que saber fazer a gestão do seu tempo e você tem que se comprometer em fazer a gestão do projeto. Não tem como você se abdicar disso. E o que acontece muito em outras empresas, muitas vezes, é que as pessoas abdicam disso, né? Se alguém cobrar, eu faço alguma coisa. Elas se escondem, né? Faz uma reunião para quê? 20 pessoas numa sala de reunião para passar um briefing. Para que eu tenho que passar um briefing para 20 pessoas? Provavelmente essa reunião não deveria existir. Você tinha que ter lido um documento antes, essa reunião deveria ser talvez um sprint, sei lá, uma reunião Uma de thread, trabalho. né? Que seja, sabe? E aí é onde entra a comunicação síncrona e assíncrona. Muitas vezes ela não precisa ser síncrona, que é outra coisa que, quando você trabalha numa empresa e tem muitas pessoas, né? Sei lá, eu já trabalhei em lugares que tinham mais de 100, 200, é inevitável você ter que se concentrar, mas tem sempre alguém te cutucando. É desesperador, porque aí o que você faz? Gente, desculpa, hoje eu não vou trabalhar, mas não é porque eu quero trabalhar de casa, é porque se eu não trabalhar em casa, eu não vou render, sabe? Porque vai ter alguém ali cutucando o tempo todo, abre a janelinha, tudo. Ah, então, você pode ver isso? Cara, posso, mas espera aí, agora nesse meio do caminho aqui, não. Enfim, o trabalho remoto, ele te pede ser, querendo ou não, um gerente de projetos, de alguma maneira, né? E eu acho que essa é a diferença. Quando você está em outra organização que não tem muito essa cabeça, a que a Karine comentou de não é gerir pessoas, né? É gerenciar mais as entregas. É claro que você tem que ter a cultura, você tem que fazer com que você tenha mais encontros virtuais, algumas mecânicas e dinâmicas para não ficar tão fria a relação, né?
quando participar de videoconferência, sempre olhar aqui na câmera para você se ver, mas soltar uma musiquinha para descontrair. Boa. Né? Mas te permite você gerenciar. Nem todo mundo trabalha bem de manhã. Às vezes você rende mais à noite. A gente tem que entender que cada um tem uma forma, um método de trabalhar também. Aí quando assim, mas o cara não vai ficar no Netflix? Cara, olha, eu já presenciei a gente assistindo Netflix durante o trabalho. Se a pessoa quiser parar para fazer isso, ela vai fazer. E aí você vai ver se ela está entregando. Se ela não está entregando, você está mantendo, bom, aí é erro seu de manter essa pessoa na equipe. O que eu acho, talvez, é que você tem que ter mais agilidade em perceber se ela está se encaixando naquele formato ou outra maneira que você tenha de ajudá-la a aprender melhor a gerenciar o tempo. Porque não é fácil, assim, né? Eu acho que Desculpa, pode ir, Karine. a gente que lida com o trabalho do conhecimento, principalmente, ele não é linear, né? Não é toda hora que você consegue resolver, não é todo momento, não é tão cadenciado e que todos os problemas são resolvidos. Tem gente que né? Tem gente que é pragmática, pesquisa isso, né? Meu pensamento, tem um momento que eu não posso me reunir com alguém, porque essa pessoa vai pirar do meu lado. Sim. Eu não vou conseguir passar. Eu abro um leque assim na minha cabeça, juro pra vocês, assim, que é uma loucura, que só eu vou entender. Então tem um momento que você tem que ficar um pouco mais retido, né? Uhum. E aí toda hora alguém vai te cutucando justamente nessa hora que você tá com milhões de coisas, é a pior coisa do universo. Aquele processo que você devia estar 2 horas focado, 4 horas focado, se alguém entra no meio, virou 8, virou 2 dias, tá? E aí está diretamente ligado ao aumento de produtividade, né? E a questão de entender e dar liberdade para as pessoas escolherem o que é melhor para elas. Porque falando do que você comentou também, Denise, a gente adquire um senso de respeito com o tempo do outro no trabalho remoto muito maior. Porque eu sei que se eu tiver que passar uma informação para a Karine, que está em Portugal, e de repente é à noite, e ela precisa de me voltar com uma resposta para amanhã, a minha comunicação para ela vai muito mais redonda. Porque eu sei que quando ela acordar, ela vai precisar de me dar uma resposta redonda também. Claro. Então a gente evita também idas e vindas na comunicação, e a gente tem que ter essa consciência, esse respeito com o tempo do outro também, de entender, porque alguém perguntou aqui no chat, acho que é uma coisa que está recorrente aqui, do equilíbrio também, do trabalho. Então, porque também tem que tomar cuidado, então a gente vai muito pro outro extremo, né, do 80, de não parar de trabalhar nunca, né, e a gente tem que ter os nossos momentos de parar, de fazer um exercício físico, de dormir bem, de se alimentar, porque tudo isso está diretamente relacionado à nossa produtividade. Não quer dizer que mais horas trabalhando a gente é mais produtivo. Pelo contrário, eu acho que passa muito por um autoconhecimento também. Do tipo do seu trabalho, dos seus skills, né? Do que seus pontos fortes e fracos, como você falou, Denise. Tem dia que eu tô pirando e eu preciso de ficar concentrada ali. Então, entender também o drive de cada um, e tem muito a ver com a gestão de pessoas, para que as pessoas consigam se organizar nesse sentido. E aí eu acho que é importante também, quando você vai nesse extremo de não parar de trabalhar nunca, você criar seus rituais pessoais, em que você faz suas pausas, na hora de comer, é hora de comer, né? Você não vai estar no computador, você vai estar ali olhando no seu momento de comida, vai dormir bem, uma hora você vai desligar o telefone, porque você precisa também de desacelerar para dormir bem. Então, tudo isso são combinados que você faz com as pessoas também. É muito importante você avisar os momentos que você vai estar online e que você não vai estar online. E tudo bem, contando que as entregas do dia, eu acho que tudo passa por transparência e comunicação. E combinados, né? Então, mas a gente tem que adquirir esse equilíbrio sim, porque é muito importante, porque senão vai para o outro extremo também. E é muito fácil ir para o outro extremo, porque hoje a gente tem o trabalho na palma da mão, né? Então a gente vai e sai levando para todos os lugares. Então, assim, eu super concordo essa questão do equilíbrio, do entender a comunicação assíncrona, né? Não é porque você está trabalhando e você está online que você tem que responder tudo em 10 minutos, em 2 minutos, imediatamente. Então, existem informações que você pode guardar para responder um pouquinho depois. Existem mensagens que você, por senso de urgência, responde imediatamente. Tem coisas que você deixa para tratar no dia seguinte. Então, e aí tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui, o poder de autogestão, né? Então, você conhecer o seu ambiente, o seu time, a sua estrutura, a sua operação, e entender que nem tudo precisa ser respondido imediatamente. A gente percebe isso muito
nas empresas que estão numa transição de presencial para remoto. Por quê? Porque eles estão lá, na maioria das vezes eu estou passando na mesa da Denise, pergunto e ela me responde. Eu quero uma informação, eu vou ali. Pouco importa se eu estou atrapalhando, se ela precisava de mais meia hora para terminar alguma coisa. É que a pessoa não tem essa percepção, não faz necessariamente na maldade mesmo, não. Não, é a dinâmica. É a dinâmica mesmo. E essa dinâmica você percebe que está atrapalhando quando você realmente se atrapalha na hora de entregar. Você fala, pô, isso está me incomodando. E aí você fica, às vezes, muitas vezes, sem graça de falar que, pô, será que você não vai ajudar, né? Eu acho que, de certa forma, o trabalho remoto, ele às vezes é muito mais transparente, na verdade, do que quando você está lado a lado. Porque você fala, olha, eu vou precisar focar aqui, e aí eu faço isso via de regra sempre. Olha, gente, eu preciso focar aqui, essa manhã eu estou bloqueado. Se for uma emergência, vocês me mandem um WhatsApp, eu não vou nem olhar. Ou me liga. Para o cliente também, né? Para ele saber que, olha, né, eu não estou te deixando de responder porque eu não quero te responder, é porque eu preciso me concentrar aqui. Mas, olha, qualquer emergência, se for emergência mesmo, fica à vontade. Porque também não dá para você bloquear completamente, né? Às vezes realmente é um caso de emergência, mas via de regra, sei lá, né? Nem tenho tanto tempo de carreira, mas tem uns 15 aí, 16, quase nunca é urgente. Quantas vezes você não parou para fazer uma parada, fez, aí quando você viu a resposta daquele trabalho que você entregou, depois de uma semana, você não teve. Você fala, você tá de sacanagem. Que você interrompeu, você me pediu para ficar mais tarde, você pediu para ficar no fim de semana e isso não evoluiu ainda. Então, é muito uma questão de respeito com o trabalho do outro, né? E aí, a partir do momento que você tem o respeito com o outro e você tem o respeito com si mesmo, a coisa começa a melhorar. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais flexível sempre que possível, mas honesto mesmo. Olha, vai atrapalhar. Não vou fazer. Às vezes tem que ser um pouquinho de não. Eu brinco bastante com o meu time, a Raquel é do meu time, ela sempre escuta isso, eu digo assim, gente, me contem aí qual é o problema que vocês já vivenciaram que não pode esperar pelo menos uma hora. Pois é, às vezes 30 minutos. Deixa eu só concluir meu raciocínio, gente. Eu tô aqui lendo um documento de 100 páginas, eu tô na 80, só falta só 20. É isso. É aquela máxima assim, uma emergência da tua parte, nem sempre é uma emergência da minha parte, né? Eu estou resolvendo outra emergência, né? Rapidinho, só antes da gente continuar, apresentar a Thaísa Canela, conseguiu chegar agora. A Thaísa é líder estratégica da Impulso Network, que é a comunidade que eu tinha comentado com vocês. Ela é minha líder direta, inclusive. E também líder de várias comunidades de tecnologia e alguns cursos também, professora. Thaís, você se apresenta um pouquinho rapidinho para a gente? Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu sou programadora de formação. Já tive a oportunidade de trabalhar com algumas linguagens, como Java, Objective-C e Node.js para back-end. E aí, alguns anos para cá, eu tenho trabalhado com algumas outras áreas relacionadas à tecnologia. E aqui na Impulso, eu sou responsável pela estratégia da Impulso Network, que é a comunidade que a gente tem atualmente com 24 mil desenvolvedores. Então, eu até brinco que eu era dev e agora eu sou tia dos devs, né? Então, meu papel hoje é construir uma plataforma junto com um time incrível em que o Luiz faz parte, criar efetivamente uma experiência incrível. E a gente está trabalhando basicamente com algo que é chamado de Developer Relations, né? Eu até falo que meu papel é Developer Relations Manager. Não é um nome muito popularizado ainda no Brasil, mas lá fora já tem um movimento muito grande e a gente está se conectando em fazer efetivamente essa ponte entre as empresas e os profissionais de tecnologia e ajudar os profissionais de tecnologia a crescerem, né? A efetivamente conseguirem se conectar com outras pessoas, a conseguirem encontrar emprego de qualidade. Quem precisar trabalhar remoto, a gente tentar ajudar de alguma forma, né, para que as pessoas possam ser lançadas onde quer, né? Até por isso que a nossa comunidade é remota. Mas é isso. Além disso, eu sou professora na escola Conquer. Eu dou aula de produtividade oratória.
Eu vou falar sobre isso porque isso tem com comunicação e trabalho remoto tem tudo a ver com comunicação. Então, dar aula de comunicação e trabalhar remotamente é colocar em prática tudo que eu sei sobre comunicação na teoria e na prática todos os dias. E, sem dúvida, é muito desafiador, não é algo trivial. Já aproveitando para falar um pouquinho, eu nunca tinha trabalhado com trabalho remoto antes da Impulso. Foi a minha primeira experiência aí, faz um ano e pouquinho, se não me engano, com esse time muito bacana que tem me ajudado, né, me ensinado a trabalhar basicamente de maneira remota. Mas eu sempre tive experiência CLT e para mim fez muito sentido trabalhar remoto, principalmente porque eu faço muita coisa, né? Eu dou aula, eu lidero as comunidades do Google Developers, do Facebook Developers, enfim, é muita coisa e o traslado sempre me impactava muito. Eu cheguei a trabalhar numa empresa aqui em São Paulo e eu moro no interior de São Paulo, do lado de Campinas, na cidade de Valinhos, e eu fazia 6 horas de viagem por dia. E eu trabalhava no Masters nessa época, e 6 horas de viagem por dia, assim, é pra matar, né? E, enfim, isso me chocava muito, porque eu falava, gente, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar no ônibus. Tipo, eu era uma meba no ônibus, basicamente. Eu ficava, gente, 6 horas do meu dia é muito tempo, né? Enfim, depois disso eu passei por algumas outras empresas que eram um pouco mais perto de casa. Eu trabalhei no iFood, o iFood não era tão longe, mas era na cidade do lado, era 40 minutos. Eu falava, gente, é muito tempo de traslado ainda, tipo, eu tô perdendo parte da minha vida. Enfim, eu não conseguia fazer o traslado ser útil, ser interessante. E aí, quando efetivamente eu comecei a trabalhar aqui na Impulso, enfim, com as minhas outras consultorias também, minhas aulas, enfim, de oratória, muitas delas são remotas. Quando eu tornei remoto, por conta da Impulso, eu descobri o remoto como uma opção. E eu posso dizer que a minha qualidade de vida aumentou, assim, significativamente. Eu falo isso pro Luiz, eu falo isso pro time constantemente, o quanto a qualidade da minha vida realmente melhorou, consegui passar mais tempo com a minha família, consegui ter mais tempo para poder gerenciar, né? Então, acho que é isso. Falando um pouquinho sobre mim, é isso. Show, baita apresentação. O famoso chegou chegando. Chegou chegando, poderosíssimo. Eu estava repassando também algumas perguntas, algumas pessoas, só um parênteses, algumas pessoas estão mandando direto para mim. Mandem no público, que daí a gente também consegue ler, filtrar e comentar. Apareceram algumas coisas legais sobre motivação e sobre organização pessoal e tal. Bom, o tema hoje é liderança remota, então as perguntas eu vou direcionar do ponto de vista de liderança, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é como que vocês conseguem se preocupar e estratégias e ferramentas para manter o time motivado. Muitas pessoas, principalmente quando estão se adaptando, estão acostumados naquela energia, um monte de gente, de repente olha para o lado e não tem ninguém, porque está trabalhando em casa, ou às vezes está trabalhando com work e olha para o lado e não conhece ninguém, e tipo, acaba dando aquela desanimar, putz, será que eu acertei, será que eu errei? Ou até pessoas que às vezes já têm bastante tempo de remoto, mas acabam, sei lá, desanimando por conta desses pontos. Sinto saudade daquela época que até mesmo do trânsito, às vezes, sabe? Tipo, então, acontece algumas vezes. Como que vocês, como líderes, se preocupam em manter o time motivado, unido, todo mundo engajado? Que tipo de técnicas que vocês fazem online / offline pensando nisso? Posso Ponto. falar um pouquinho? Tá. Então, tem diversas formas, né? Que no final das contas tem muito a ver com a clareza de onde a gente quer chegar como time, né? Então esse é o ponto. Então sempre começar, e aí a Denise que faz planejamento, o planejamento tem que estar comprado pelo time, né? Todo mundo tem que querer entregar aquilo. Então esse é o que acontece inclusive nas empresas presenciais. O que eu curto fazer, eu faço touch points com o meu time. Então, por exemplo, em uma semana normal a gente tem uma reunião sobre os indicadores e métricas, está todo mundo lá. Aqui no Zoom, por exemplo, todo mundo junto e a gente conversa e sempre conversa muito de forma transparente e aberta. Meu time, ele é ótimo, então tudo termina em comida no meu time. Alguém está comendo, comida que gosta, comida que não gosta, bebida. Então, geralmente as nossas reuniões começam ou terminam assim. Então, primeiro é um espaço de conforto e confiança. Então, todo mundo chega e vai conversando até que as coisas acontecem.
Uma das coisas mais legais que eu acho que a gente tem feito quinzenalmente é o Libera Geral. A gente tem um happy hour semanal, na verdade quinzenal, e que simplesmente a gente vem para o Zoom para bater papo sobre a vida, sobre as coisas, sobre cinema. Semana passada a gente ensaiou jogar um jogo de forma remota, porque a gente vai jogar esse jogo com os nossos impulsors na semana que vem, e a gente vai criando esses momentos, né? Então, por exemplo, temos momentos na semana em que todo mundo apresenta o status das coisas, né? Das iniciativas, das ações. Então, a gente pega ali 40 minutinhos que o time todo apresenta, olha, isso está bloqueado por tal situação, isso aqui está difícil. Então, isso faz com que o time, de alguma forma, interaja. A gente acaba diminuindo um pouco a solidão, que é um dos grandes problemas do trabalho remoto, né? E então a gente sempre tem esses momentos e a gente usa muito o vídeo e às vezes até áudio. Então, apesar do nosso Office ser o Slack, a gente tem o WhatsApp, manda áudio, manda foto, manda o que está comendo no final de semana, troca figurinha. Então, a gente cria uma sensação e um sentimento de pertencimento ao time. Então, isso é extremamente importante. E aí, com isso, vem a motivação diária, né? De você pertencer a um time que você confia, de você pertencer a um time que conhece quando você está bem, quando você está mal, quando você está precisando de ajuda. O time sabe onde quer chegar, a gente sabe o caminho que precisa percorrer e a gente também tem tranquilidade para dizer nos momentos em que algum calo está apertando mais e que a gente precisa se reunir para rever algo que está acontecendo tanto do nosso dia a dia quanto de alguma ação que a gente está planejando para o futuro. E a motivação vem, inclusive, dos pequenos brindezinhos. Então, a gente eu mandei uns mimos. Essa semana bombou, né? Mandei. E assim, eu acho que e também uma escuta, né? Eu sempre estou à disposição. A gente criou um ambiente que nós estamos à disposição para ouvir uns aos outros. Ouvir o que for necessário. Então, eu acho que esse ambiente humanizado, confortável, de confiança, que aceita o erro, que respeita, que é diverso e que escuta, eu acho que isso por si só, ele já é motivador junto com a nossa energia diária. Legal. Complementando o que a Kari está falando, até porque a Kari ela tem os impulsers, né? Como... quase 150 aí, tudo. Também o core team, né? O core team da Impulso Team. Então, são times que a Kari implementa isso, né? E funciona mesmo para um volume muito grande de pessoas, que são os impulsers que trabalham nos projetos, né? Então, é bem legal. Aí, complementando o que a Kari está falando, aqui na Impulso Network, a gente, de certa forma, como head da Impulso, tem 3 times que trabalham diretamente com a network, né? Então, a gente tem o time de marketing, o time que a gente chama de high-tech, que é o time de tecnologia, e o time que está efetivamente mais próximo de mim, que é o time da network, né? Então, são 3 times, os outros são quase como times... A gente trabalha junto, mas a gente fala que são clientes internos, né? Nós somos clientes internos, eles fornecedores internos, mas a gente está sempre muito junto. Uma coisa que eu acho legal de comentar em relação à liderança remota, para a gente fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade, é que no time da network, o time que eu lidero diretamente, eu valorizo muito o one-on-one. E tem tudo a ver com o que a Kari estava falando sobre a escuta. No one-on-one, eu me vejo quase que na obrigação de entender quem é a pessoa, né? Então, eu trago vários testes, por exemplo, de personalidade, testes para saber se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Eu trago várias perguntas como qual o seu horário é mais produtivo? Se a pessoa não sabe, então a gente começa a mapear isso junto, né? Qual horário do dia ela é mais produtiva? Por exemplo, eu sou uma pessoa noturna, muito noturna. Então, tipo, 3 da manhã, eu tô mandando mensagem no Slack. E o time tá dormindo, normal. Mas é óbvio que vai estar 9 horas da manhã, eu vou ter que dar um jeito de estar ali para caso alguém mande uma mensagem. Senão, as pessoas sabem que eu sou uma pessoa noturna e eles vão esperar até às 10 horas, 11 horas, enfim. Então, essa questão da gente se conhecer efetivamente, sabendo
qual a personalidade da pessoa, quem é a pessoa. Então, no one-on-one, a gente conversa bastante sobre como que tá a sua vida essa semana? Tipo, de verdade. Aí a pessoa teve um problema com a filha, teve um problema com um parente, teve um problema com o marido. Isso impacta, né? E nós, como líderes, nós precisamos saber que essas coisas estão acontecendo, porque depois a gente vai precisar cobrar resultado, né? A gente nosso papel é balancear, né? O ser humano que está ali e o resultado que esse ser humano está entregando. Só que para isso a gente precisa levar em conta o ser humano que está ali. Então, o one-on-one é uma coisa que eu definitivamente não abro mão, e eu vejo que o nosso papel é mais do que só ouvir o que as pessoas estão falando durante a semana, mas usar ferramentas, né, como o DISC, como o teste de introversão e extroversão, para descobrir quem é você. Tipo, eu nunca vi as pessoas do meu time. Mas quem é você, de verdade? Assim, o que você gosta? O que você faz nas horas vagas? E isso vai tornando a gente cada vez mais próximo, dado que naturalmente a gente já está distante. A gente não tem o impacto da onda sonora da voz da outra pessoa. A gente não tem o toque físico que gera conexão. Então, a gente precisa de todos os outros elementos para que a gente possa se conectar de maneira genuína, né? E não só, tipo, trabalha lá e valeu, falou, sabe? Acho que é isso. Maravilhoso. Só complementando, acho que vocês falaram muita coisa também que a gente aplica. Eu acho que, em primeiro lugar, se eu fosse pensar numa jornada, assim, desde o início do trabalho, que a gente chama de nômade, começa no Beer Coffee, a gente perpassa primeiro para ter os mesmos valores e fit cultural com a empresa. Isso é super importante. E aí a gente divide em 3 pilares. Foi legal você falar isso, Thais, porque a gente denomina os nossos valores dentro de 3 pilares. O Be You tem muito a ver com a pessoa se conhecer. O Be Together, que aí entram várias questões de colaboração. E o Be the Difference, que aí é fazer a diferença mesmo no que a gente está fazendo, ter senso de dono. Então, os nossos valores perpassam por isso. Se vocês me permitirem, eu vou compartilhar minha tela, pode? Para mostrar o nosso onboarding de cultura? Claro. Fica, claro, sim, fica à vontade. Tudo que vocês falaram, que é super importante a gente Que é maneiraço. Existem vários rituais que a gente aprendeu a adquirir e a fazer para manter a motivação do time. A gente sempre quer que todo mundo se sinta parte de uma mesma cultura. E a gente sempre usa, por exemplo, a Pierina, que está no Peru, e ela é a única pessoa do Beer Coffee que está no Peru. Porque por mais que a gente trabalhe de forma remota em São Paulo, a gente tem várias pessoas em São Paulo. Então, essas pessoas conseguem uma vez por semana, inclusive a gente incentiva dentro dos rituais, que uma vez na semana elas trabalhem juntas de algum coworking da rede. Então, a gente cria vários momentos para que existam essas interações. Então, tem coisas simples também que eu vou compartilhar, mas eu só vou falar esse ponto antes. Por exemplo, call pra gente, não existe call sem vídeo. Todas as nossas calls são com vídeo, necessariamente. Todas as calls da empresa. Cada time combina as suas dailies, as suas one-on-ones e as reuniões mais importantes com os times também, né? A gente respeita muito os horários das reuniões de calls. A gente tenta cumprir os 40 minutos de call do Zoom, a não ser calls que precisem ser mais longas, porque a gente faz muitas calls durante o dia e todo mundo precisa ter seu tempo produtivo também ao longo do dia. Eu vou compartilhar, e tem uma coisa interessante também que a gente tem na empresa, eu nem sei se ela tá aqui na call e se ela sabia que eu ia falar dela, mas ela entrou e saiu. A Bebela, ela é minha mãe e ela trabalha no Beer Coffee. Quem já assistiu Billions, o seriado do Billions? Sabe a psicóloga do Billions, das pessoas? Na verdade, ela é uma mãezona de todos nós. Na verdade, ela está dentro da área de pessoas. A gente tem uma pessoa de recrutamento e seleção e ela está dentro da área de pessoas. Mas ela realmente, além de cuidar de várias questões relacionadas à cultura, ela está sempre disponível, com a agenda dela disponível para conversar com as pessoas sobre a vida pessoal delas. E a gente fala que é uma troca incrível, porque a experiência da jornada profissional que a minha mãe tem com pessoas, nós demoraríamos anos para adquirir. Em contrapartida, ela fala que dessa forma ela pôde voltar para o ambiente de trabalho e está usando tecnologia e se renovando. Então, é uma troca. E aí o Zé pode comentar aqui, quem tiver aqui do Beer Coffee, como que funciona, mas as pessoas adoram conversar com a Bebela. Além disso, a gente usa no Slack, além das nossas calls, que já são calls de trabalho, a gente tem um sorteio no Dunnett, que é um robozinho que toda semana sorteia alguém para você falar durante 15 minutos da empresa somente sobre vida pessoal. Porque foi o que a gente falou antes, você não tá do lado da pessoa para ver se aquele dia ela tá bem ou se ela não tá bem. Eu ia perguntar se alguém usava, eu ainda não apliquei, mas eu já ouvi falar do Donut e achei uma ideia boa, porque aí ele automatiza isso, né? E aí eu só vou compartilhar aqui para vocês verem a gente usa o Notion agora como o repositório de informação da empresa. Não sei quem conhece o Notion, mas ele é tipo Adoro! Nós usamos também. Do Wikipedia. Então, assim, o nosso onboarding, a gente faz em cada um deles, a gente tem os pontos importantes, né? Quem nós somos, o que a gente acredita, a nossa história. E aí a gente entra aqui nos nossos rituais, como a gente se organiza e se comunica, que é super importante. A gente fala todas as ferramentas aqui que a gente usa.
Tanto Slack, Notion, Google Agenda, Google Drive, Clockwise, Airtable, Trello, Pipefy, aí vai depender de cada uma das áreas, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que vai ser interessante, são os nossos rituais, que é justamente para manter a motivação e a cultura forte, né? Então, pessoas que estão na mesma cidade, ao menos uma vez na semana, a gente incentiva com que ela trabalhe com algum coworking parceiro. A gente tem 15 minutos, né? A cada 15 dias tem uns 15 minutos de call no Slack, para que as pessoas interajam sobre vida pessoal. Todos os dias a gente tem um link do Zoom, que ele fica aberto de meio-dia a meio-dia e 40, e a gente chama esse momento de Happy Hour Nomad. É um horário que a gente conseguiu encontrar que funciona o fuso horário bem para todo mundo. E aí as pessoas entram e interagem entre si e batem um papo, ficam 5 minutos e saem, ficam 10 minutos e saem. É um momento ali aberto, com um link aberto para quem quiser falar sobre qualquer coisa, a não ser nas sextas-feiras, que a gente chama de Happy Hour do conhecimento, que aí toda sexta-feira a gente traz algum tipo de conhecimento para a empresa. Seja uma pessoa que participou de um evento e quer compartilhar ali naqueles 40 minutos conhecimento sobre aquele evento. Outro dia a gente trouxe um biólogo, porque eu tive a experiência de ir para a Amazônia, eu quis trazer. Então podem ser conhecimentos que não necessariamente estão diretamente ligados ao negócio, mas a gente acredita que isso cria conexões, traz insights e cria empatia com um mundo que talvez a gente não tenha contato todos os dias. Ou áreas. Por exemplo, a gente traz a área de sucesso do cliente para todo mundo fazer perguntas e respostas para eles naquele dia. Então, a gente usa esse link da sexta-feira para uma sexta-feira do conhecimento. As calls de KPIs, que eu comentei que são as das métricas, porque os seus times e líderes controlam diariamente, semanalmente com o time as métricas, mas para toda a empresa ver todos os números, a gente abre tudo, faturamento, número de clientes, a gente faz a cada 15 dias via Zoom. E a gente tem meditação remota também, online, que acontece com todo mundo. Esses são alguns dos exemplos. E aí, uma vez por ano, a gente fez o primeiro ano passado, a gente faz o nosso retreat, que a gente consegue trazer a empresa toda fisicamente junto. Para esse ano, o destino é surpresa, vai ser de 5 a 8 de março. E a gente fica fisicamente junto durante... Não posso contar! Zé, não posso contar a surpresa. Durante 4 dias. A gente tem várias dinâmicas, a gente revisita nossos valores, visão. E aí, por exemplo, conta aí, Roberta, conta aí. Ah, não pode! E a Paulinha, que é do financeiro, por exemplo, ela também é professora de yoga. Aí ela dá o yoga de manhã, aula de yoga para todo mundo. A Tássia é DJ, vai ser DJ da festa. Então, a gente tem esse momento de um encontro físico por ano com toda a empresa, além de todos esses rituais. Gente, resumi aqui porque eu achei que eram pontos interessantes de compartilhar com vocês dentro da nossa experiência. E aí, enfim, quem quiser depois tiver curiosidade, eu apresento. Eu acho que tem um webinar do Pedro com vocês, que ele apresentou todo o onboarding de cultura, não foi? Eu acho. Não foi? Teve sim. Uhum. Eu ia comentar isso daqui a pouquinho. Então não vou, porque depois a gente compartilha o link. Peraí que eu vou... Gostei muito, adorei. Então é isso, gente. Assim, trouxe um pouquinho... E a gente usa o Slack de uma forma muito transparente. Ele está ligado, assim, nas nossas métricas, nos nossos bancos de dados. Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas, assim, trazendo um pouquinho do que hoje a gente usa para manter a motivação do time, né? Muito bacana. Tem uma pergunta curiosa que apareceu, acho que vocês até chegaram a comentar, mas acho que a gente pode trabalhar um pouquinho nela, que é o seguinte: quando você tem uma velocidade, uma demanda, uma coisa muito prioritária, geralmente, presencialmente, você vai chegar ali para as pessoas que estão trabalhando naquele time, naquele squad, enfim, vai conversar, pessoal, presta atenção aqui, a gente precisa fazer isso. Como que você trabalha isso se você está trabalhando de forma assíncrona, e nem sempre todo mundo vai estar disponível exatamente no momento de uma determinada urgência? Aquelas famosas células, nome batidão antigo, né? Mas as células de crise, vamos todo mundo parar e resolver o problema. Como que vocês resolvem isso de forma remota? A gente usava antes uma ferramenta chamada Lito, que foi descontinuada, e a gente ficou super triste. A gente foi early adopter deles, que é para comunicações síncronas, que todo mundo ficava, apesar de trabalhando online no mudo, e quando precisasse falar com a pessoa na hora, ela respondia quase como se fosse um walkie-talkie. A gente usa os canais do Slack especificamente para isso, quando a gente precisa, para resolver algum assunto específico, e faz com que todo mundo entre em algum link de call naquele momento, se todo mundo puder, para resolver essa questão quando surge uma urgência. A gente está testando uma nova ferramenta que chama Tandem, que você também é muito parecida com o Lito, que você fica online e você pode chamar as pessoas no momento que você precisar de forma síncrona. Então, eu não posso falar muito sobre ela ainda, porque a gente está testando. Se funcionar, depois eu conto para vocês. Acho que tem muito a ver com... Tem uma outra pergunta aqui rolando, que é a questão do criar o senso de urgência e a transparência e a clareza na comunicação, né? Então, assim, o líder com o time remoto, na verdade,
nesse caso remoto ou presencial, né, tem habilidades que perpassam os dois tipos de liderança, é você dar realmente o senso de urgência, né? E aí vem de novo, né? Será que realmente existem problemas que precisam ser resolvidos imediatamente e que não dá tempo, por exemplo, da gente esperar a pessoa que resolveria chegar, ou a gente conseguir encontrar, ou ligar, ou mandar uma mensagem no WhatsApp? Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu percebo que determinada pessoa do meu time, que seria a pessoa mais adequada, por exemplo, para resolver determinado contexto, não está, ou o próprio time manda um áudio. Olha, Denise, a gente está com um contexto assim, 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 assim. Quando você chegar, já fica ligado que a gente vai ter que sentar para resolver isso, né? Então, hoje a gente tem essas ferramentas, né? Você usa o Slack, às vezes eu boto um alertazinho para dizer, olha, é um ponto que a gente talvez precise parar. E a gente usa Kanban na Impulso Team, então a gente já tem, por exemplo, muitas das nossas demandas e tarefas bem mapeadas, mas acontecem os incêndios, né? São aquelas que vão passar na frente de todos e que a gente vai ter que parar de fazer algo para resolver um problema de um cliente ou resolver um problema de um time. Então, isso acontece. Mas, no final das contas, eu sempre volto a esse ponto. Precisa ser imediato, né? O que é esse imediato? Né? E uma coisa que é importante também, que eu acho que o trabalho remoto, e usando uma boa ferramenta, permite eu acredito que com o trabalho remoto, o time, ele consegue saber muito mais do todo do que está acontecendo, porque estamos todos ali naquele mesmo canal, então eu sei o que está acontecendo no time A, no time B, e eu leio, os canais são abertos, e a gente está sabendo um pouco de tudo, talvez não tão profundamente, que talvez não seja necessário esperar a pessoa que, em tese, deveria resolver. O time, muitas vezes, eu vejo, é um processo Ele de mesmo colaboração. proativamente acaba fazendo, né? Acaba Porque ele vai vendo ali o resolvendo. histórico. Alguém Exatamente. perguntou sobre como fazer o assíncrono ser uma rotina, mas que isso também não atrapalha a velocidade dos trabalhos. Mas, às vezes, a gente leva muito detalhe na documentação assíncrona que não necessariamente você precisa, uma superformatação, mas você precisa pelo menos informar o ponto que você chegou e informar a alteração, o ajuste, alguma coisa assim. E não necessariamente todos os detalhes, né? Deixar o detalhe do projeto mais para frente. Eu digo assim, se você for fazendo esse histórico todo dia, depois você consegue montar essa documentação de uma maneira mais fácil, né? Eu até... E aí isso me lembrou outra coisa que eu acabei passando ali, que alguém perguntou, outras pessoas perguntaram sobre como você conseguir equilibrar e como você conseguir ter essa sensação de que você está entregando as coisas. Você tem um volume de coisas para entregar, você tem prazos para correr, e às vezes o prazo eles são grandes, são longos. Às vezes eu tenho uma entrega que ela leva 10 dias para ser feita. E uma coisa que eu aprendi a fazer, isso cria um pouco de senso de urgência, é uma técnica que você pode fazer para você não ficar achando que você tem 10 dias para trabalhar e está tudo certo, vamos dizer assim, que é particionar essas entregas, virar pacotinhos. Então, você vai fazendo mini entreguinhas dentro, sempre tem alguma coisa que você consegue particionar, assim. E aí, todo dia você tem uma mini entrega por dia. Isso dá um senso de urgência pessoal. Isso ajuda a... Eu gosto de fazer isso sempre que eu posso, com quem está trabalhando junto comigo, para eu saber que, tudo bem, no fim do dia, você vai ter chegado até aqui. Ok, então amanhã eu pego essa outra parte e a gente vai trabalhando de maneira conjunta, mas não totalmente junto, assim. Aí isso faz com que a pessoa ela tenha um compromisso, de fato, de te entregar, porque no dia seguinte você depende dela. E aí no outro ela depende de você. Então isso vai dando uma cadência bacana, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Mas eu concordo, Danilo, que a Karine falou é pura verdade. No trabalho remoto,
a empresa formaliza muito mais tudo que está fazendo e fica muito... É porque você é obrigado a fazer isso, né? Você tem que fazer, porque se você não compartilha informação, a coisa não caminha. As pessoas quando estão no físico, elas pressupõem que elas falaram aqui e todo mundo escutou e todo mundo está sabendo, mas não, né? Respondendo à pergunta que o Luiz trouxe sobre a questão da urgência, eu faço uma coisa que é um pouquinho simples, assim, no sentido de, pelo menos com a gente funciona bem. Vamos supor que aconteceu alguma coisa e o time precisa se mobilizar e a gente usa um canal de ausências, então todas as vezes que alguém realmente vai sair e a gente sabe que a pessoa não está ali disponível, eu vou ter um médico, alguma coisa, sabe? Tipo, hoje eu vou, sei lá, tirar um day off e tal, então todo mundo avisa lá na ausência, então se a pessoa não respondeu, deixa eu dar uma olhadinha se a pessoa não está ausente e tal. Isso é uma coisa que ajuda muito. E aí uma coisa relativamente simples, aconteceu alguma coisa e alguém precisa fazer alguma coisa. Em geral, o time todo está sempre muito bem contextualizado, mas sem dúvida tem coisas que são mais específicas de cada uma das pessoas, né? Cada pessoa tem um contexto maior de alguma coisa mais específica. E aí, quando eu mando alguma mensagem, por exemplo, num canal, que é o Impulso-Network, e eu preciso que a galera veja, eu tento utilizar um meio de canal que não é tão utilizado. Então, sempre tem mensagem no Impulso Network. Se eu mando mais uma mensagem, é mais uma mensagem, que pode ser vista em algum momento. Então, eu pego aquela mensagem, pego o link daquela mensagem e mando no privado, que é uma coisa que a gente usa muito pouco. Então, eu vou mandando em privado de cada um do time, e aí, em geral, sempre pipoca alguma resposta minutos depois. Por quê? Porque é um canal diferente daquele que a gente vinha utilizando como padrão. Então, alguma coisa deve ter acontecido. É isso que a gente faz quando tem alguma urgência. Aí você me lembrou de uma coisa que a gente faz também, que é montar o squadzinho no Slack. Você pode montar um grupo de conversa no Slack. Então, você precisa resolver alguma coisa que realmente, né, vamos tomar cuidado com o que realmente é urgente, não é urgente, mas que realmente precisa daquelas pessoas ali envolvidas naquele momento, não importa o que esteja acontecendo. Normalmente eu chamo todo mundo, coloco todo mundo num grupo aqui da conversa privada e falo, gente, preciso de todo mundo agora nesse link, vamos bater um papo rápido, 5 minutos. É porque realmente é muito urgente, né? Não poderia ser resolvido de outra forma. Mas dá pra fazer isso. Às vezes nem precisa usar o canal, vai direto no privado, sabe? Cria o grupinho do privado com todo mundo. E depois externaliza, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, a questão da transparência. Por mais que a gente faça essa questão com o privado, depois a gente externaliza, né? Faz uma ata bonitinha, os participantes e o que ficou definido ou o que foi trazido. Então, essa questão de ter tudo muito documentado, porque assim, não confiem nas threads. Não confiem, porque quando você precisar buscar a thread de novo, você não vai lembrar. Difícil, né? Peraí, eu tenho uma pessoa no meu time, que é a Cláudia Sampaio, a Cal, pode pedir que ela ache a thread. Eu nunca vi uma pessoa para achar as threads. Ela acha todas as threads. Vou começar a pedir para a Cal. A Thaís também é super boa nisso, mas assim, tá vendo? Às vezes eu falo assim, gente, lembra que em algum lugar a gente falou sobre isso? Ela vem, pá, na cara. Manda o link, né? Eu sou uma dessas que nem sempre acho thread. Eu falo assim, gente, isso a gente discutiu em alguma thread, mas eu já vou botar aqui. Aí ela, Cari, achei a thread. Pá, eu fiz ótimo. E aí tem um balanço muito importante, né? Que é a questão do burocrático versus o não encontrar as coisas, né? Então, é importante a gente conseguir ter as coisas centralizadas. Então, a gente criou, no caso da Network, a gente criou um mind map, onde a gente tem tudo, assim, tipo, onde que tá o formulário para o call for paper do Meetup? Tudo que tem Meetup, ele tem uma ramificação gigantesca de links, onde que tá a definição, onde que tá o call for paper, onde que tá... E aí a gente tem uma ramificação que define o que é a Network. Se alguém quer saber alguma coisa sobre a Network, por exemplo, onboarding, a gente tem os vídeos de onboarding ali. Então, esse mind map, tudo que sai de novo, que precisa de uma definição, a gente fala, para dizer que tá feito, né? A gente tem um plano de ação, tal, para a gente dizer que isso aqui tá feito. Então, o definition of done, um dos itens do definition of done é estar no mind map, porque o mind map é o que centraliza, né, as informações ali para que a gente possa achar posteriormente. Então, tem que tomar bastante cuidado entre o burocrático, documentação, né? Sempre uma discussão gigantesca entre devs, né? Documenta, não documenta, etc. Mas conseguir colocar as coisas, pelo menos, facilmente acessível. Até porque a gente tem que pensar, e na minha ausência? Né? E se eu estiver de férias? E se eu estiver passando mal? Sei lá, tipo... As pessoas precisam ter autonomia para achar, mesmo quando nós não estivermos mais aqui, né? Que é a gestão do conhecimento.
E é o uso de ferramentas, né? Justamente você usar, colocar, guardar as informações nas ferramentas corretas. Então, a gente tem Notion para um propósito, Trello para outro, Slack para outro, e a gente vai crescendo o número de ferramentas que a gente usa justamente para que a gente consiga encontrar as informações que a gente precisa de forma mais fácil. E a gente guardar efetivamente aquelas informações, por exemplo, fazem parte de histórico de um cliente, de um impulso, de uma ação que a gente fez, de algo que a gente quer retomar e que o Slack não é a melhor ferramenta. Então, o trabalho remoto, ele tem a ver com também você descobrir quais são as ferramentas mais adequadas. Isso vai variar de contexto para contexto, a gente pode listar várias. Aqui, mas às vezes para algum depende. Exatamente. Para cada pessoa, né? Cada pessoa, cada time, o dia a dia, a dinâmica, a operação de cada time. A Letícia perguntou ali, e o Basecamp, alguém já testou? Ela perguntou na hora que eu ia perguntar. Eu falei, gente, e o Basecamp? O que vocês acham? Ele tem uma interface um pouco, sei lá, mais conservadora, vou dizer, não sei. Mas eu confesso que eu trabalhei com o Basecamp em um projeto, ao longo de um projeto com uma empresa, e funcionou muito bem. Eu hoje prefiro usar o Basecamp, se eu puder, que ele é uma ferramenta mais cara, né, para você ter acesso e tal, do que o Slack, por exemplo, e o Trello juntos. Como eu trabalho com diferentes equipes, remotas, cada uma tem o seu modelo, então eu acabo trabalhando de forma diferente. É uma loucura, mas dá certo. Mas eu trabalho de formas diferentes. E o Basecamp, das que eu testei, realmente me deu com mais conforto de ter num lugar, pelo menos um histórico melhor. Tive uma sensação de ter um histórico melhor, de to-dos lá também. Que, claro, não é o mais perfeito, mas a coisa caminhou muito bem quando foi utilizado o Basecamp. Porque já tem o chat, ele já tem a parte de mensagem, você consegue fazer os to-dos, formar os times, etc. E aí, enquanto eu estava trabalhando com o Basecamp, a gente não usou nenhuma outra ferramenta, não se precisou. Até o momento em que o projeto começou a ter entregas muito em paralelo. Aí a visualização ficou mais fácil a ser feita no Flow, que é uma outra ferramenta que você consegue, enfim, ter uma visualização rápida do que está acontecendo, tem um modo de visualização interessante e você vê atividades em paralelo e como elas estão recorrendo. Mas eu gosto do Basecamp, gente, eu não tenho preconceito contra ele, não. Nunca adotou o Basecamp no Be Your Coffee, então a gente usa outras ferramentas. A gente usa Slack, Trello. Tem um monte, né? Ansioso para alguém aparecer dizendo assim, a gente usa Discord. Pessoal. Essa eu queria ver também. Essa eu queria ver. Dentro do ambiente corporativo, essa eu queria conhecer também. Mais importante que as ferramentas são os processos e as pessoas, e ter disciplina de usar a ferramenta. Então, vão ter várias ferramentas iguais para o mesmo propósito. Eu sempre falo isso na empresa. Não vamos colocar mais uma ferramenta. É processo e pessoas. E aí, pode ser que para sua empresa uma ferramenta funcione melhor que a outra. Tem algumas que são de senso comum que funcionam bem, né, para um propósito de comunicação, tipo Slack, né, comunicação entre times. Então, acho que é isso. No final das contas, é ter disciplina de usar a ferramenta. Perfeito, concordo plenamente. Pessoal, a gente passou um pouquinho no nosso horário, mas tem uma pergunta que eu acho que ela é muito pertinente, acho que a gente pode usá-la para fechar, porque ela contextualiza as outras perguntas que a gente tinha desenhado previamente, né? Que é a pergunta do Renato, ele fala assim, empresas que nascem com o modelo Remote First, é mais fácil ver uma cultura de comunicação assíncrona, claro, objetiva, autogestão, ownership, acrescentando autonomia e muitas outras coisas. Beleza, porque a empresa nasceu pensando numa cultura remota. Beleza, mas como que a gente faz para criar processos em uma empresa que não é remota, que não tem essa cultura, que tem pessoas até às vezes até preconceituosas que trabalham remoto, ou que confundem trabalho remoto com home office, enfim. Que dica que vocês dão para líderes que estão nos assistindo, ou pessoas que vão levar isso para os líderes, de implementar uma cultura de liderança remota dentro das empresas? Não é só o trabalho remoto, é ter a liderança remota também.
Eu diria que, na verdade, se você convencer que você precisa ter uma liderança remota, o resto vai ser bem mais fácil. A dificuldade que as pessoas têm em implementar, eu acompanho algumas empresas que já tentaram e desistiram. Várias agências de publicidade, inclusive, que é, né, o meio onde eu trabalhei mais tempo. E muitas desistiram porque os donos não toparam a ideia. Se a sua cadeia de decisão lá em cima, ela não acredita no modelo e ela mesma o adota, e você coloca alguém junto, especialista, para transbordar essa cultura e ficar lá todo dia, gente, vocês estão usando o Slack? Gente, olha só, ao invés de fazer por e-mail, agora você faz ali no Slack e manda mensagem. Pessoal, então, agora ao invés de usar isso aqui, você vai usar aquela outra ferramenta. Se você não tiver alguém dentro da empresa que você chancela para fazer isso, cobrar as pessoas, cobrar no sentido de realmente, elas só vão ter cultura a partir do momento que você tiver alguém ali no seu lado exigindo que você faça todo dia até isso virar um hábito, de fato, assim. Eu vi muita gente tentar e não conseguiu porque, primeiro, lá em cima, a cultura acha bonito, mas de verdade não compra a ideia. Então, nunca vai escalar para baixo, porque mesmo quem está lá embaixo, os mais novos, querem super, muitas vezes. Mas eles não conseguem, porque afinal o gerente não adota, o diretor não adota. Aí, no fim das contas, ninguém faz, né? Perfeito. Eu acho que Se esse é um puder primeiro contratar passo. alguém mesmo que tenha já tenha essa prerrogativa para plugar e aí dar autonomia de fato para a gente, isso do nível gerencial mais alto, mais se leve que seja até o mais baixo. Do contrário, vai ser difícil mesmo colocar. Ou você entra chutando a porta e olha, a gente vai trabalhar desse jeito, que algumas empresas que são remotas, eu tive uma experiência dessa, que eu estava numa empresa e veio uma galera de desenvolvimento que era remota, né? Remote First, que é a galera da Startae. E eles colocaram imediatamente, ó, a gente presta o serviço, mas a gente presta o serviço dessa maneira. A gente vai trabalhar com Basecamp, a gente vai trabalhar dessa... Não. Legal, a gente não trabalha assim, mas a gente vai seguir o de vocês. Ok, porque a gente só trabalha dessa maneira. Então, eles impuseram de uma certa forma, assim, porque é positiva, não é uma imposição só por imposição, claro. E funcionou porque eles não abriram mão. Então, também tem essa outra possibilidade, assim. Agora, se você não sei lá, fechar os olhos e falar assim, tem um e-mail aqui, mas você devia ter mudado para outra ferramenta, não vou nem olhar, aí furou já o bloqueio, já continua. Se essa... Pelo menos do meu ponto, da minha experiência que aconteceu, né? Esse movimento realmente não foi um movimento de cima para baixo. O que acontece é que o time remoto ele geralmente se torna completamente isolado, né? Exato. As decisões acontecem ali no presencial e o time remoto ele não fica sabendo. Ele nunca fica por dentro do que está acontecendo e acaba a gente criando um movimento muito mais... um movimento pior do que se tinha antes, né? Porque aí as pessoas ficam totalmente isoladas, se sentem até mal. Completamente isoladas, né? E você quebra, às vezes, uma cultura boa presencial que você tinha, e aí você acaba tendo um misto de uma dinâmica que não funciona para os dois lados, né? O presencial acaba, quem está presencial acha que quem está remoto não trabalha, e até respondendo um pouco a pergunta que eu já vi rolando aqui no chat, é por que os gerentes e diretores sempre acham que a gente tem que trabalhar 12, 13, 14, 15 horas quando se trabalha remoto. Infelizmente, é uma visão de quem não tem experiência com trabalho remoto, de que quem trabalha remoto tem que produzir mais. Eu não sei de onde. Eu ainda não encontrei de onde tiraram. É que eles confundem produzir mais com mais horas, né? Mas, na verdade, você produz muito mais em menos tempo. Pois é. Né? E aí, infelizmente, existe essa, já ouvi em vários contextos, essa frase de que quem trabalha remoto tem que entregar muito mais do que quem trabalha presencial. E no final das contas, né, quando essa decisão não vem de cima para baixo, porque processos existem para a gente transformar um time de presencial em remoto. No final, todo mundo está remoto. 20, 30 pessoas sentadas na mesma sala, em frente ao computador, usando as ferramentas e interagindo remotamente com outras pessoas que estão em outro lugar. Então, assim, claro que não é tão simples.
nenhuma cultura ela é fácil de ser implementada, mas eu super concordo que se não for uma decisão ampla e plena, de cima para baixo e comprada por todos, fica muito difícil de implementar mesmo. Eu me lembro que na época da Guy Labs, antes da Impulso, a gente viajou, um time grande viajou para o nosso escritório no Rio de Janeiro. E aí nós teríamos uma retrô numa quarta-feira e estávamos um time de, sei lá, umas 8 pessoas presenciais no Rio e todo o resto da empresa, mais umas 60 pessoas distribuídas. Nós sempre fomos remotos, mas com escritório no Rio, mais como um ponto de encontro. E aí, simplesmente, na hora da retrô, as 8 pessoas, cada uma pegou seu notebook, encontrou um espaço no escritório, sentou e participou como se estivesse em casa, por exemplo, usando o seu computador. Por quê? Porque já estava tão enraizado na gente o trabalho remoto que não fazia sentido ficar todo mundo na sala, projetar na televisão e ficar todo mundo junto e tentar encontrar uma forma de estarmos juntos presencialmente. Né? Então, é uma questão de cultura mesmo e de comprar a ideia de trabalhar remoto. E aí, assim, apesar de a gente estar fazendo um meetup sobre trabalho remoto, é importante a gente sempre relembrar, nem todo mundo curte trabalhar Nem todo de mundo forma curte. remota. E tudo Então, bem. as empresas, tudo bem, né? Liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. Karine, o que você falou é super importante, que você mencionou no final, na questão do trabalho remoto para a pessoa se sentir parte. Muitas vezes as pessoas fazem call e um grupo que está junto numa determinada localidade, eles entram juntos numa única telinha. Isso é super improdutivo para o trabalho remoto, porque as pessoas que estão ali elas vão falar em paralelo, as outras pessoas não vão escutar, elas não vão se sentir parte do todo. Então, a gente pode estar todo mundo no mesmo coworking no dia, entrando na mesma call, cada um entra na sua telinha. Porque a gente sempre usa a Pierina, por exemplo, que é a nossa designer que está no Peru. A Pierina, que é a nossa designer que está no Peru, ela tem que se sentir parte. Se a gente entrar todo mundo junto, ela não vai se sentir parte do todo. Então, esse exemplo que você deu foi ótimo, porque isso é uma regrinha super simples. E aí, o que eu acho que tem que acontecer nas empresas? Gente, isso vai ser inevitável, né? A gente já tem consciência disso, a gente tem o privilégio de viver o futuro no presente. E isso perpassa por educação. Educação de mercado, conhecimento. E aí tem 2 formas de a gente aprender, pelo amor ou pela dor. E tudo para ser adotado nas grandes empresas perpassa pelo que vocês falaram, da liderança, senão vai ser boicotado. E se a liderança não compra essa ideia, não usa, não incentiva, as pessoas não sentem a liberdade de poder fazer aquilo. Elas se sentem constrangidas em poder fazer aquilo. Então, elas acabam não fazendo mesmo que elas possam fazer. A gente já pegou vários depoimentos nesse sentido. E o que a gente viu que funciona tem que ter esse trabalho de educativo antes, né? Então, quanto mais exemplo de empresas que adotaram, funcionou, e mostrar as boas práticas de como é que funciona e ter esses combinados antes de adotar, muitas das empresas que adotaram o trabalho remoto depois voltaram atrás, foi a maneira com que ele foi adotado. E aí causa um trauma ainda maior. E aí depois ela fala, trabalho remoto não funciona. Não é isso. É como foi adotado essa política de trabalho remoto. Então, assim, tem que entender a cultura da empresa, tem que entender como as pessoas funcionam, tem que entender talvez as áreas que já estejam mais bem preparadas a princípio, para começar um teste piloto com o RH envolvido, com os principais players, né, que vão ser sponsors daquele projeto envolvido, ter esse alinhamento antes, claro, de comunicação. Enfim, eu acho que neste momento, depende do estágio que a empresa está, do que as lideranças enxergam e ter que fazer esse trabalho educativo. Então, quanto mais a gente é exemplo disso, mais a gente consegue levar isso para as empresas. Então, isso é ótimo. E quanto mais a gente aprende também a fazer, mais a gente consegue compartilhar as boas práticas com eles, que eu acho que é essencial, assim, e tem que ter esse trabalho. Então, assim, o que vocês fazem dos meetups, Impulso, gente, quem compartilhem para as empresas. E dá para usar, eu vou fazer jabá. Quem quiser pode usar a diária gratuita do Beer Coffee no site para experimentar, do coworking. Olha aí. É uma forma de começar. É uma forma de começar. As empresas, muitas vezes... Por exemplo, o que aconteceu em São Paulo agora, do alagamento, né? Super triste o que aconteceu na cidade, mas as empresas não estavam preparadas para isso. As pessoas tiveram que trabalhar de casa, todos os coworkings abriram suas portas para as pessoas trabalhar de forma gratuita e se ajudarem. Então, né? A gente se depara com situações, às vezes, no nosso dia a dia, que a gente é forçado a fazer isso. Essa é uma situação negativa, mas às vezes existe a oportunidade das pessoas testarem, né? E quando elas testam, melhor do que falar,
é experimentar, né? A gente não imaginaria hoje em dia que a gente estaria usando o Uber do jeito que a gente está. A primeira vez que alguém te falou isso, ou o Airbnb. Até você usar, experimentar e ver que funciona, né? Então, assim, tem os early adopters e tem gente que vai começar mais para frente. Mas quanto mais exemplo a gente der e mostrar em dados que aumentou a produtividade, que agora a Thaísa não fica 3 horas indo, 3 horas voltando no trânsito. Olha quanto mais eu fico feliz. Gente, 6 horas. Aí você pensa, que hora você dorme, né, gata? Aí, gente, é isso. E uma coisa que é interessante é que geralmente quem tem, eu vou usar a palavra preconceito, quem tem preconceito, restrição ao trabalho remoto, geralmente são pessoas que vivenciaram contextos remotos que não foram bons, né? Do líder, do gerente, do diretor que usa a ferramenta para você estar logado, para garantir que você está ali produzindo, o contexto de que você vive dentro de um isolamento, né? Porque você não consegue ter contato com as pessoas, às vezes você está num time remoto e aí tem um time presencial que sabe de tudo e você não sabe de nada, meio que você é o patinho feio, né, do contexto. Então eu vejo que tem muita gente que experimentou, né, que teve experiências que não foram tão boas no trabalho remoto. Sim. Né? E aí isso também perpassa e vai levando um pouco acho que talvez esse o segredo contexto. seja o que a Roberta comentou. Você começa pelo time mais favorável, né? Uhum. Pega uma célula ali que já é mais favorável e tenta causar uma onda, né? Porque todo mundo realmente, ainda mais se a empresa for grande, vai ser difícil. E outra coisa é doloroso, porque doloroso no sentido de romper hábitos não é fácil. Então, às vezes as pessoas desistem antes, né? Porque acham que, ok, vamos começar agora e tá tudo certo. Essa semana todo mundo trabalhando remoto super bem. Não, vocês vão levar um tempo, né? Tem que aprender, a gente tem que aprender a fazer reunião, fazer dinâmica. Tem que estar pelo menos preparado para, olha, a gente vai, isso é um trabalho, a gente realmente vai se dar o trabalho de mudar essa cultura. Sim, sim. Bom, eu acho que... Só fazer um parênteses rapidinho nessa questão de reunião, Miriam, aqui. Eu acho que nessa parte de marcar reunião, né, o que eu noto assim de trabalho remoto é que ela flui um pouco melhor, né? Porque assim, tem um horário para começar e um horário para terminar. Só que eu acho importante também ter um outro espaço para a gente marcar as informações necessárias ali para entender o que está rolando na reunião. Tipo, a gente vai condensar ali o tempo da pessoa, né? Beleza. Mas tem que dar um espaço para ela pegar e se habituar. Assim, uma coisa que eu sinto muita falta é isso, que geralmente, assim, quando todas as reuniões acontece de vir uma pergunta ou algum ponto que eu lembro ali, daí a gente acaba falando, não, vamos focar na reunião aqui. E eu não gosto muito disso. Então, acho que falta esse espaço também, pelo menos no lugar onde eu trabalho, né? Mas é uma coisa que eu tô resolvendo lá. Então, assim, pode falar. Não, tranquilo. Só comentar uma coisa que eu acho que complementa tudo que vocês falaram, maravilhosas, amei ouvir vocês falando. Como eu falei, né, não faz tanto tempo que eu estou liderando remotamente, então poder ouvir isso de vocês é muito bom, porque a gente percebe o quanto que a gente está fazendo tá realmente alinhado com o que outros lugares fazem. Então esse benchmark, ele é fenomenal. Então, mais uma vez, obrigada pela possibilidade de estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês. E eu acho que as minhas experiências antes da Impulso foram péssimas remotas. Tinha times espalhados, sei lá, quando eu trabalhei como dev, principalmente, tinha times espalhados em diversos lugares e um dos maiores problemas era a comunicação. Então, eu acho que, assim, para uma empresa sair de um trabalho presencial para um trabalho remoto, a primeira coisa é ela entender que o trabalho remoto é diferente. Não adianta pegar as mesmas pessoas, os mesmos processos e colocá-las no ambiente remoto. É diferente. Ferramentas são diferentes. Enfim, tudo é diferente. A maneira como você se comporta é diferente, né? A gente, como professora de comunicação, tipo, eu ficava louca porque a gente escreve muito mais do que a gente conversa por voz, por exemplo. Slack não tem como a gente mandar por voz. E eu ficava, meu Deus, qual a expressão que a pessoa tá tendo nessa frase? Tipo, eu sou muito... até palestrar remotamente a primeira vez foi aqui pela Impulso, porque, putz, eu falava, gente, eu amo presencial, amo tocar nas pessoas, amo sentir o ambiente e tudo mais. E aí você tem que entender que a comunicação é diferente quando ela é remota.
Não adianta tentar pegar um mesmo time. E aí, linkando até com o que a Roberta falou, quando a gente tem um time presencial e a gente quer levar ele para o remoto, a gente contratou essas pessoas com um fit com a cultura anterior, né? A cultura presencial. Então, você precisa ver se essas pessoas têm fit para esse novo cenário. Pode ser que essa pessoa não combine com o remoto. Então, de novo, pegar um contexto presencial e levar para o remoto, pura e simplesmente porque você quer, pode não ser uma experiência legal, porque você está falando de pessoas. E nem todo mundo quer essa experiência, né? Então, de novo, quando você tem o Remote First, como a Impulso, ou acredito até que a Beer Coffee, então você contrata as pessoas já deixando claro para elas, fazendo esse alinhamento, e de novo a gente está falando de comunicação, né? A gente está falando de comunicação na contratação, a gente está falando de comunicação na fase de transição, né? Então, tudo isso precisa ser muito compartilhado. Por que a gente está indo para o remoto? Deixa claro por que a gente está indo para o remoto, quais os benefícios de ir para o remoto. São muitos, principalmente financeiros, né? As coisas escalam. Então, sala de reunião, a gente tem aos montes. Quando eu trabalhava na Chucre Zaidan aqui em São Paulo, putz, tipo, a gente ficava lutando por sala. A gente tinha que terminar, tipo, 5 minutos antes, porque a galera já tava na porta esperando, assim, tipo, é a minha hora da reunião. Se a gente se estender demais no remoto, a gente vai passar 3 horas em reunião, sabe? Tipo, 10 horas de reunião, se quiser, porque tem sala até não querer mais. Então, de novo, os limites que existem no presencial, eles são diferentes dos limites do remoto, e tudo isso precisa ser muito conversado. A comunicação clara, transparente, que é uma coisa que tá todo mundo falando aqui desde o começo. A comunicação, a habilidade de comunicação, treinem as pessoas nas soft skills. Talvez antes de ir para o remoto, treina. Vê se as pessoas têm essas habilidades, como a gente falou, time management, comunicação, gerenciamento das relações em si. E às vezes o seu gestor não está preparado. Talvez ele não tenha as habilidades necessárias. E tudo bem, aí você tem que entender se realmente faz sentido. Não adianta tentar colocar isso num cenário que não faça sentido. Então, esse diagnóstico, ele vem antes, ao meu ver. E tem toda a questão da colaboração, né? Então, assim, a habilidade de se comunicar e a habilidade de trabalhar colaborativamente é essencial para o time. São as maiores dores de qualquer time. E assim, puxando um pouco do que a Thais está falando, sim, o trabalho remoto é diferente, mas é interessante que quem trabalha presencialmente, quem já teve a oportunidade de fazer gestão de times presenciais, é interessante porque colaboração e comunicação também são grandes desafios em times presenciais também. São desafios diferentes no remoto. Acho que em todo tipo de relacionamento na vida, né? Comunicação é a chave de tudo. Sim. E fazer com que as pessoas saibam trabalhar juntas, né? Então, esse é o grande desafio mesmo no remoto. Então, a gente fala muito que times presenciais e times remotos, eles vão passar, por exemplo, eles aprenderem a se comunicar e para eles aprenderem a trabalhar juntos, eles vão passar pelas mesmas etapas. Eles vão ter que se conhecer, eles vão bater cabeça, depois eles descobrem como é que eles trabalham juntos, eles refinam a comunicação, a gente vai ali mentorando, até que ele ajeita e segue viagem como um time completamente integrado. Então, isso acontece no remoto também, junto com uma habilidade que é fundamental, que é a habilidade de usar ferramentas. Né? Porque tudo no remoto é mediado por tecnologia. Já tem essa questão, né? No final, uma boa comunicação, boas ferramentas e cultura, né? Pessoal, realmente acho que a gente estourou muito tempo previsto, mas eu acho que o papo foi muito, muito, muito legal. Fiquei muito feliz com a interação, muita gente no chat. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de colocar sua pergunta aqui e tal, nos avise, entre na comunidade que a gente direciona as perguntas e continua esse papo. Eu vou deixar só o último jabá, não esqueçam de entrar na comunidade do Impulso, estou deixando o link aqui, para a gente continuar esse papo por lá, sobre liderança, sobre trabalho remoto, enfim, qualquer outra coisa. Bom, eu vou deixar todos os links da Beer Coffee, todos os links que a gente citou aqui, da Impulso, das oportunidades, tudo mais, vou mandar por e-mail
para vocês amanhã e vou deixar no link aqui do YouTube. Então, se você está no YouTube, você já está vendo. Está aqui embaixo, com certeza. Beleza? Agradeço vocês mais uma vez pela participação. Foi muito rico o papo, muito legal. Espero que vocês queiram voltar outras vezes. Se vocês querem ouvir outros debates, se querem propor outros debates, também mandem para a gente, que com certeza a gente marca e traz outros temas também. Sempre é muito legal. Gente, muito obrigada. Foi um prazer compartilhar esse bate-papo com vocês. A gente está 100% aberto, quem quiser bater mais papo, tomar um café online com a gente, conversar mais sobre o assunto, procura a gente nas redes sociais. Obrigada, gente, foi muito bom. Adorei, foi muito rico. Aprendi demais com essas mulheres, gente. Quem sou eu no meio dessas mulheres maravilhosas, poderosíssimas. Sempre disponível, quiser trocar uma ideia, só me procurar. Eu achei fantástico, sempre muito bom, a gente sempre aprende muito, principalmente a gente se diverte, né? Então é importante, eu sempre brinco que diversão e trabalho tem que andar junto, a gente não pode perder essa premissa nunca. E foi maravilhoso, aprendi demais, muita coisa boa rolou aqui hoje. Que venham os próximos, estou lá na Impulso Network, qualquer coisa, manda um @Kari, me manda um oi que a gente continua conversando. Vocês querem terminar com música, como a gente começou? Acho ótimo. Olha aí, olha só. Pra gente terminar a nossa quarta-feira animados, começar o dia de manhã feliz, lembrando desse momento. Pessoal, entrem na Impulso Network e deixem feedback pra gente em relação à plataforma, tá? E a gente tem um Call for Papers. Quem quiser palestrar, quem quiser vir compartilhar conhecimento, não esqueça de submeter o seu conteúdo. A gente está aguardando vocês. Impulso.link/Call for Papers. Olha só. Luiz está todo nos links hoje. Hoje eu sou o cara do Linkman. A Roberta vai ligar. A Roberta falou, não, vamos começar amanhã. A Roberta falou, vamos... links. Quem quiser trabalhar de coworking, 1000 coworkings no Brasil, 12 horas gratuitas. Beercoffee.com. Mas a verdade é que, assim como o Impulso, todo mundo aqui, acho que todos os blogs aqui, tem muito conteúdo sobre trabalho remoto. O Renato está aqui que é nosso head de conteúdo. Se quiser colocar os links aí, Renato, no chat. Quem quiser também. Obrigada, gente. Aproveitei o jabá final. Tá certo. Tem que fazer mesmo. Obrigada. Pode soltar o som? Pode. Solta o som, DJ. Não importa se estiver em casa, no coworking, aonde tiver, nós vamos dançar. Pra Karine é literalmente começar o dia assim, né? Já passou da meia-noite. Já aqui, meia-noite e 7. Agora.